Esse vídeo está no YouTube, quem quiser assistir lá também pode ver. Eu sou o professor Rômulo Filho, da toptreinamentos.com.br. Nós ministramos cursos de eletrônica. E venho aqui apresentar para vocês agora o nosso novo curso de manutenção de notebooks e netbooks, certo? Nós teremos cursos presenciais e cursos online também, né? O nosso curso presencial terá 40 horas aula, né? Em 10 módulos teóricos e práticos, bancadas individuais, de segunda a sexta, às 19 às 22 horas e sábado, das 8 às 12 horas. O início será no dia 19 de maio e o término no dia 31 de maio. Preço, conteúdo e matrícula está aí na nossa loja. Aqui, http://labelnet.loja2.com.br. As vagas do curso presencial serão limitadas a 6 alunos somente, certo? As nossas bancadas serão individuais para cada aluno. Cada aluno terá em sua bancada uma fonte de alimentação externa, tá? Um multímetro digital, todo o material necessário para o trabalho, como ferramentas, né? Álcool, solda, essa coisa toda, né? Terá também uma estação de ar quente e soldador, tudo isso individual, tá? Placas para teste, placas de notebook e netbook para testes, tá? E um notebook, então, para desmontar, ver os sinais, analisar os sinais e acompanhar, então, as aulas teóricas que serão dadas e ministradas todo dia, com 1 hora, né? 1 hora de aula teórica e 2 horas de aula prática, todos os dias, tá? Durante 10 dias, certo? 12 dias, serão 12 dias na verdade, né? Segunda a sexta e o sábado de manhã, tá? O nosso curso online será todo feito em vídeo, com o mesmo conteúdo do curso presencial, tá certo? Será todo o conteúdo idêntico, né? Somente que as aulas práticas, nossas aulas práticas desse curso online, será feita por mim, na bancada, e eu vou mostrar como vocês devem proceder na bancada de vocês, tá? Como vocês devem fazer, né, essa aula prática na bancada de vocês. Eu vou mostrar bem direitinho como vocês devem proceder, todo o conteúdo das aulas teóricas, né? Como vocês devem transferir para a prática na sua bancada, certo? Tudo em vídeo, de alta resolução, vocês vão ver bem direitinho as imagens, né? Com aproximação, com zoom, a tela do osciloscópio, tela do multímetro, vocês vão ver bem direitinho isso, como mostra aqui, ó, né? Vocês já conhecem, muitos de vocês já conhecem as nossas aulas, os nossos vídeos, né? As nossas palestras, certo? Nós teremos também as aulas, todas as aulas nessa configuração que vocês estão vendo agora, né? Com vídeos, tá? Com slides, tudo com slides no PowerPoint. As aulas são todas assim, em slides, tanto a presencial quanto as aulas online. Tá? Também o conteúdo e a matrícula está na nossa loja, né? Aqui na nossa loja, labelnet.loja2.com.br, certo? Nós faremos análise de diagramas e de esquemas nesse curso, tá? Porque eu não vejo como você consertar notebook, tá? Sem ter diagramas e esquemas e starts de fonte, como funcionam as fontes na placa, né? Como é o diagrama de blocos, o que cada componente principal, né, como CPU, ponte norte, ponte sul, multi-I/O, faz na placa, nesse notebook, tá certo? Vamos analisar circuitos independentes, né, de fontes, de memória, ver os sinais de BIOS, né, os sinais da multi-I/O, todos os sinais que procedem no funcionamento daqueles componentes, tá? Vamos olhar também datasheet, por exemplo, de um CI PWM, baixar a datasheet, vai ter na sua bancada, você vai ter toda essa documentação, um esquema, datasheet da placa, né? Vai analisar também o datasheet, saber quais são os sinais, quais são as tensões que você deve verificar, né? Os principais para você poder, então, analisar o circuito, tá certo? Nós vamos ver também as análises de componentes e análise de sinais, tensões dessa placa, né? Tudo bem direitinho, vamos analisar cada sinal com osciloscópios, os sinais PWM, né, os sinais de clock, tudo nós vamos olhar
nesse curso, tá certo? Nas aulas práticas, e nós vamos mostrar como fazer nas aulas teóricas, aonde você deve medir, né? E depois nas aulas práticas vamos fazer isso aqui então, para você ver como é, né? Porque sem a prática não adianta nada, né? Então você tem que fazer a prática também, certo? Vamos mostrar como medir transistores, como analisar o transistor na placa em funcionamento para saber se ele está bom ou se ele está ruim, né? Vamos analisar como funciona a polarização de MOSFETs, tá? Os datasheets desses componentes, como funciona a entrada de sinal dos MOSFETs e a saída de sinais, como funciona esse fluxo, né, de sinais e tensões, como você analisa curto nas linhas, né, com fonte de alimentação, com capa-cheque, com multímetro, diversas formas, tá? Todas as formas que são necessárias, né, para se analisar uma placa de notebook, tá certo? E vamos ver também, né, toda a área de BGA, de circuitos SMD, soldagem, dessoldagem desses circuitos, tá certo? Que fazem parte também da manutenção, né? Toda aula prática vai ter, então, essa parte de BGA, de SMD, né, de componentes, de tirar, limpar a placa, né? Análise de curtos, análise de componentes, né? Análise visual da placa, tudo isso eu vou ensinar a vocês. Sinais LVDS, né, da tela LCD, da tela de LED, né, LCD com lâmpada, LCD com LED. Então, isso nós vamos analisar nas aulas práticas e vamos aprender como analisar nas aulas teóricas, tá certo? Então as matrículas estão abertas para esses cursos em nossa loja, http://labelnet.loja2.com.br. As vagas no presencial, elas são limitadas a 6 alunos por turma, tá? Nós não vamos fazer reserva, certo? Aqueles que se matricularem primeiro, tá? E completar os 6 alunos na turma, então nós fecharemos essa turma, né? E aí só na próxima turma que você poderá se matricular. Então não perca tempo, faça logo a sua matrícula para o curso presencial e para o curso online também, tá? Todos eles estão na nossa loja, preço, conteúdo do curso, tudo lá está bem explicado na nossa loja. Você pode comprar lá até em 12 vezes, né? Você pode pagar até em 12 vezes no seu cartão de crédito, tá certo? Então é isso. A Top Treinamentos tem o prazer, então, de apresentar para vocês esse novo curso, né? E aguarda a presença de vocês aqui em nossa sala de aula. Boa noite a todos. Aqueles que estão com problema aí de internet, o Carlos de Uraí, né? O pessoal que está com problema na internet, não se preocupe se ficar caindo, tá? Eu estou gravando, tenho 3 máquinas gravando aqui para evitar qualquer problema, tá certo? Então eu estou gravando em 3 máquinas aqui, vai estar disponível depois no nosso site a gravação dessa palestra, para vocês então não perderem nada, certo? Se cair, você sai, entra novamente, não se preocupe com isso. Pode perder pouca coisa, depois você pode ver a gravação, né, e se inteirar do assunto total, certo? Se alguém aí tiver algum problema de som, alguma coisa, embaixo aí do chat, né, do lado do Talk Now, tem aí 2 botõezinhos aí para você aumentar o volume de recepção ou baixar o volume se estiver muito alto, certo? Eu quero pedir, inclusive, desculpas ao pessoal que teve na última palestra da gente, desse mesmo assunto, né? Que hoje nós vamos repetir o assunto de fontes chaveadas, tá certo? Porque no dia 11 houve um problema na palestra, ficou a minha rádio ficou, eu esqueci de desligar ela aqui, esqueci de tirar do ar, e ela ficou no fundo, né? Por trás da minha voz, atrapalhou a gravação, atrapalhou a palestra, foi ruim, tá certo? Eu peço desculpa a vocês, foi um esquecimento meu, eu não me passei nesse ponto. Mas a gente vai repetir hoje, vamos fazer novamente a palestra, até o professor Fernando José também está presente aí na sala com a gente, né? O professor Fernando também é instrutor aí no Rio de Janeiro, de televisões LCD, fontes, né? Fontes de TV, essa coisa toda, né? Expert em televisão. E na semana que vem, na próxima sexta-feira, eu estou com vontade de fazer
uma palestra nova sobre fontes chaveadas, mas voltadas mesmo para televisão. Não, Fernando, você não sou mentiroso, não. Você é expert mesmo no assunto aí. O pessoal gosta muito de você, eu converso com o pessoal fala muito bem de você. É um grande instrutor aí no Rio de Janeiro. Inclusive, ele dá palestras aí, pessoal, dá cursos de fim de semana e tudo. Vocês acompanhem aí o professor Fernando, que ele tem muita coisa boa para vocês. Para quem gosta de televisão, monitor, né? Quem gosta dessa área. Ele ensina muito bem, é muito legal, tem uns livros legais também. Vocês podem comprar, eu já comprei os livros dele, são muito bons. Tá? Eu vou até ver se o professor Fernando, sexta-feira que vem, está livre, né, para a gente fazer uma palestra só sobre fontes chaveadas de televisão, né, televisão e monitor. Quem sabe, se ele puder, eu vou combinar com ele essa semana, se der certo, a próxima palestra, então a gente vai falar sobre fontes chaveadas de TV, né? TV e de monitor, né? Que são muito parecidas também. Certo? Tem, Gersinei. Pergunta aí o professor Fernando aí, ele passa para você aí. Tá? E você também está no grupo lá, o professor Fernando está no nosso grupo lá, no Labelnet, né? Ele pode colocar lá no Labelnet também, que eu autorizo lá a colocação lá para ele vender os livros dele, né? Ele tem uns livros em PDF muito bom sobre televisão LCD, tá certo? Cláudio de Palmas, não, sobre tablet eu não tenho, né? Eu acho que nem o professor também não trabalha com isso. A área dele é mais televisão LCD, tá certo? O CD de plasma, essas coisas, não. Televisão, monitor, tá certo? Bom, pessoal, hoje eu vou fazer diferente, tá? Eu vou deixar aí o nosso chat aberto, tá? Eu vou fazer a palestra com o chat aberto, certo? Eu só peço que vocês, na hora da palestra, vocês prestem atenção, né? Não fiquem conversando no chat, senão me atrapalha muito e eu sou obrigado, então, a fechar o chat. Mas eu vou deixar o chat aberto, porque pode ocorrer qualquer problema, né? E vocês podem me avisar. Na semana passada, na palestra passada, eu fechei o chat e estava acontecendo problema, e a pessoa quis me avisar e não pôde, tá? Bom, então vamos começar. Nossa palestra de hoje é sobre fontes chaveadas, tá? É uma peça de um notebook, de um tablet, né? Que realmente dá muito problema, tá certo? Ela dá problema, é difícil de abrir, é uma fonte difícil de abrir. Eu vi uma técnica aí no YouTube que o rapaz enrolava ela no cobertor e dava com martelo em cima dela, certo? Eu realmente fui fazer essa técnica de abrir essas fontes dessa natureza e realmente funcionou, sabe? Eu fiquei impressionado com a brincadeira do cara, mas realmente funciona. Você enrola a fonte num pano, né, num pano mais grosso, e com o martelo você vai batendo devagar em torno dela, em volta dela, né, dando pancada, porque o cobertor evita que estrague a fonte, tá? Então você pode dar umas marretadas aí que ela vai descolar, viu, pessoal? Eu pensei que isso aí era brincadeira, mas não é brincadeira não, funciona mesmo, sabe? Então, a fonte chaveada no notebook, ela é muito importante, tá? Assim como no monitor também, tem monitores, tem televisores que tem essa fonte chaveada também externa, né? Ela é muito parecida, é uma fonte bem parecida com a de notebook, com a de netbook, tá? Com a de tablet, essas fontes são muito parecidas, o que vai ter diferença é na potência delas, né? A potência que ela vai suprir o aparelho, tá certo? Que o aparelho necessita para funcionar, né? E a tensão de saída, né? Umas são 12 volts, outras são 5, né? Outras são 19, de 20, tem vários aí, tem 18 volts, né? Os mais antigos, certo? Vamos falar um pouquinho então sobre essa fonte. O que são fontes de alimentação chaveadas, tá? Deixa eu ver aqui, só um instante, pessoal. Estava dando problema aqui. Bom, são fontes que utilizam circuitos comutadores, MOSFET, tá? E CIs PWM, que controlam o seu chaveamento e a proteção da fonte, tá certo? Esse tipo de fonte distingue-se das fontes convencionais pela sua capacidade de fornecer correntes mais elevadas, tá? Sem transformadores de grande dimensão, né? E pelo controle da corrente que determinado enrolamento no secundário pode fornecer. A fonte comutada tem 3 grandes estágios, tá?
Tem o primário, onde está o retificador, né? Tem o secundário, onde vai sair então a tensão regulada para o equipamento, e tem um circuito de controle, tá? Que vai controlar a regulagem de saída e vai controlar contra a proteção, contra curto. Vocês já viram que essas fontes chaveadas de notebook, de tablet, se você botar em curto ela desliga, né? Ela faz desligar, tá entendendo? Então ela tem umas proteções nesse circuito de controle também, tá? Tem dois tipos de circuito de controle que nós vamos mais tarde aí mostrar para vocês, tá? Bom, elas também existem vários modelos de construir fontes chaveadas. Todas elas têm como base um oscilador no primário que oscila. Essa oscilação cria pulsos PWM, tá? Ou conhecido no Brasil também como MLP, né? Modulação por largura de pulso, tá? Através de um transformador. E permite que diodos retificadores e outros dispositivos reguladores no secundário alimente o circuito a que se destina, tá? Existem diversos métodos de controle e proteção que podem ser verificados. Adiante mostraremos alguns, tá? Daqui a pouco nós vamos mostrar uns slides mostrando para vocês como funcionam essas fontes, as fontes mais comuns que nós temos no mercado, tá? Para vocês poderem fazer manutenção, vocês precisam, então, conhecer um pouco do funcionamento da fonte, tá? Quais são as etapas que tem, são 3 etapas que cada fonte dessa tem, certo? E você precisa saber que cada etapa dessa o que faz, qual é a função dela, né? Como você medir, como o defeito que a fonte dá, você ir naquela etapa, para não ficar perdendo tempo, né? Porque acontece muito problema com determinados colegas, é que eles perdem tempo demais em determinados circuitos que não tem nada a ver com o defeito que está apresentando o aparelho, né? O aparelho, então, apresenta certos defeitos e a pessoa fica procurando, fica perdida na placa, procurando, né, onde está esse defeito, né? E fontes de notebook realmente não tem esquema, é muito difícil, tá? É chamado mosca branca, a gente chama muito, os técnicos mais antigos conhecem essa expressão, mosca branca, né? A gente não consegue isso na internet, não consegue com um colega, não consegue com o fabricante, não consegue com ninguém. É muito raro a gente conseguir uns esquemas de fonte por aí, tá? Então, você precisa estar por dentro disso, dessas etapas. Então, eu vou explicar para vocês, mais ou menos, tá? Tem muita gente aí, como o nosso professor Fernando aí, que é expert, ele sabe até mais do que eu nessa área de fonte, né? Então, ele sabe muito, né? E a gente vai falar aqui mais como base, tá? Para as pessoas que ainda não conhecem, para aqueles técnicos que conhecem, a gente vai discutir, bater um papo aí, né? Mostrar algumas diferenças de fontes, tá? Etapas de regulagem, essa coisa toda. O Cláudio de Palmas está falando, isso acontece muito com tablet e fontes que vêm da China. Realmente, tem uma diferença, Cláudio, você precisa verificar uma coisa muito importante. Quando você compra ou quando você recebe aí na tua bancada, uma fonte que vem da China. Esses equipamentos de fora, nos Estados Unidos, da China, da Europa, tá? E geralmente essas fontes são para 50 Hz. Tá certo? Elas não vão funcionar muito legal aqui no Brasil, em 60 Hz. A nossa rede de energia aqui no Brasil é 60 Hz. Tá? E tem muitas fontes muitos aparelhos que vêm do exterior, que na realidade eles são para 220, mas 220, 50 Hz. Tá certo? Então isso aí causa uma diferença, alguns problemas, tá? Aqui no Brasil, né? Então, às vezes, elas queimam com mais facilidade, com mais problemas, tá? No circuito, por causa disso, né? Ela vai esquentar, porque ela vai trabalhar numa frequência mais alta, né? Ela não é projetada para isso, ela é projetada para frequências mais baixas, né? O professor Fernando está falando. Importante lembrar que existem equipamentos que não foram produzidos para exportação, e sim feito para o local de origem. Exatamente. O professor Fernando lembrou bem aí, né? É isso que eu estou falando, né? Que são equipamentos que vêm com 50 Hz. Tá? Eles são produzidos lá para a Coreia, para a China, para essa coisa toda, né? E são produzidos para a corrente de lá, né? Para a tensão de alimentação da casa deles lá, que é, no caso, 50 Hz, tá certo? Então a gente tem muito problema com fonte com relação a isso. Vocês devem observar na etiqueta que vem embaixo da fonte do notebook, do tablet, né? Para qual é a frequência que ela está trabalhando, tá certo? Se você vê que a frequência é para 50 Hz,
eu aconselho vocês a falar com o cliente de vocês para substituir uma fonte. Vamos usar uma fonte nacional, uma fonte compatível com a nossa energia da rede, tá? Mas não que o aparelho não vá deixar de funcionar. Não, ele não vai deixar de funcionar, certo? Mas pode vir a causar alguns problemas, né? Problemas que depois vai acabar dando em manutenção, né? Por isso que esses aparelhos da China, aparelhos importados, dão muito defeito aqui no Brasil, tá? Essa é uma das causas, tá certo? Não é só porque lá o equipamento é ruim, não. É o xing-ling, não. Tem muito aparelho japonês desse aí, chinês, quer dizer, japonês não, mas chinês, coreano e tudo mais, que são muito bons, tá certo? Mas eles estão trabalhando numa frequência de oscilação diferente, né? Então isso aí já é uma causa para problema, tá certo? Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o primário dessas fontes, tá? Então, nós temos 3 etapas, como eu falei anteriormente, o primário, o secundário e o circuito de controle, tá? Então, o primário, o que ele é? Ele é responsável, tá? Para filtrar, né, a nossa tensão da rede, a nossa tensão AC, 110 ou 220 volts, que não é o nosso caso aqui, né? No caso dessas fontes, elas trabalham de 90 a 240, como é uma fonte chaveada, né? Ela vai trabalhar, então, entre 90 e 240 volts, tá? Geralmente. Tá? Então, qualquer energia dessa que você ligar, ou ligar em 110 ou ligar em 220, logicamente ela vai funcionar, tá certo? Ela é preparada para isso, né? Então, ela tem um circuito de filtragem, né, de linha, esse circuito aqui, que é um circuito de filtragem, né? Ele vai fazer uma filtragem, tá? E vai equilibrar essa linha contra picos, né? Contra transientes que vêm, tá? Contra ruídos que vêm pela nossa linha, né? Que nossa linha tem muitos ruídos, tá certo? Tem muitos transientes, tem muitos pulsos, né? De energia bem alta, inclusive, tá? Então eles vão fazer uma filtragem desse circuito, certo? Depois nós temos a parte, então, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Nós temos essa parte aqui, que é a parte, então, de retificação, né, da tensão AC, tá certo? Para, então, tensão DC. Nós temos aí uma ponte retificadora, BD1, né, quer dizer, o primário é, na verdade, uma fonte convencional, com retificação e filtragem. Retificação básica, tá? BD1, né, e o filtro C1 aqui, certo? Que fornece uma tensão DC contínua para o circuito de chaveamento, que seria o nosso Q1 aqui, tá? O nosso MOSFET, né? Nós temos o MOSFET aqui, então, certo? Ele vai fornecer a energia através desse transformador, tá? Que a gente é conhecido também como chopper, tá certo? É um transformador de núcleo de ferrite, que ele vai trabalhar, então, com altas frequências, tá certo? É um transformador especial para alta frequência, tá? Então, esse esquemazinho aqui é um esquema básico. Toda fonte que vocês forem pegar, ele vai ser bem parecido, tá? Com poucas variantes do fabricante. Cada fabricante faz de uma maneira, tá? Você pode encontrar aí com dois capacitores de filtro, tá certo? Pode encontrar com um só, um grande ou 2 pequenos, né? Nas fontes de televisão, o professor Fernando depois vai falar, essas fontes de LED são essas televisões bem finas, né? Elas têm, às vezes, 3, 4 capacitores eletrolíticos para poder suportar ali a carga, né? Então, para não ficar aquele capacitor bem grandão, eles colocam 3, 4 bem finos e compridos, tá? Na placa, inclusive a placa até vazada, para poder sair do outro lado também, né? Para ficar fina a placa, poder caber dentro do gabinete, certo? E esses nossos notebooks também, eles têm umas fontes pequenas. Vocês podem ver que cada vez essas fontes vão vindo menores, né? Então eles têm que atualizar, né? Eles têm que colocar componentes mais finos, componentes menores, com maior capacidade, tá? Com melhor ESR, tá certo? Esses capacitores, eles têm vindo com ESR bem baixo, tá? Com ESR bem baixo, para poder suportar essa alta frequência, inclusive, tá certo? Vocês tomem cuidado quando for fazer substituição de um capacitor desse, quando um capacitor desse vazar ou estufar numa fonte, um capacitor de filtro desse, para vocês colocarem na mesma temperatura, tá? Que os capacitores, eles têm 2 tipos, tá? Um de 80 graus, 85 graus e tem um de 105 graus, tá? Vocês tomem cuidado para não colocar capacitores de 80 graus em locais de 105, certo? Porque ele vai estourar, tá? Ele não vai suportar a temperatura. Porque ele já coloca assim, um capacitor ali de 105 graus,
porque a temperatura dele vai chegar bem perto de 90, 100 graus às vezes, certo? E um capacitor de 85 graus ou 80 graus, ele não vai suportar e vai estourar, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado na hora da manutenção com relação a isso. Outro cuidado que vocês devem tomar também, o professor Fernando já está dizendo uma coisa realmente que eu tinha até esquecido aqui, que são os capacitores de 125 graus. São mais difíceis de encontrar, mas já está começando a ter bastante na praça, tá? Porque tem vindo muito equipamento já com capacitores que suportam uma temperatura bem mais elevada, né? Na placa, tá certo? Então vocês têm que tomar muito cuidado. E nessa ponte retificadora também, quando for substituir, se for ponte retificadora ou se for 4 diodos, verificar também a corrente, tá? A corrente reversa, a corrente de polarização direta desses capacitores, né, com datasheet, para ver se eles estão compatíveis também, tá? Para não colocar um diodo ali que vá também entrar em curto, tá? Porque se você tem ali um diodo que suporta X amperes, né? Tá? E você colocar um de Y menor, o que vai acontecer é que esse diodo vai esquentar e vai, então, também pode entrar em curto, né? E danificar mais o equipamento, tá certo? Nessa fonte aqui, especificamente, tá? O nosso transistor, né? O nosso MOSFET, o nosso FET às vezes, tá? Tem fontes aí que eu vou mostrar para vocês que também trabalha com transistor 3007, 2 transistores, tá? É uma fonte mais antiga, aquelas fontes de PC mais antigas, né? Hoje em dia se usa mais o MOSFET, porque o MOSFET ele é mais seguro, tá? É um componente com menor problema, vai dar menos problema do que os transistores, tá certo? Os bipolares, né? Ele alcança velocidades maiores, tá? Temperaturas maiores também e bem melhores, tá? Eu vou dar uma voltinha, eu vou voltar aqui o slide, porque às vezes as pessoas que estão entrando novas não conseguem ver o slide que nós estamos falando, tá? Desculpa, pessoal. Então, eu estava falando do MOSFET, né? Então, esse MOSFET aqui, vocês têm que ter critério também, porque ele dá muito problema, tá? Nós temos um capacitor aqui ao lado dele, que fica entre o dreno e o supridor. Esse capacitor aí, ele é um capacitor, além de ser de proteção, tá? Ele elimina alguns transientes, tá? Alguns ruídos que são gerados aí dentro na junção PN, tá? Do MOSFET. Então ele está aí já para fazer essa filtragem, para equilibrar o MOSFET, tá? Então vocês tomem cuidado, ele funciona sem esse capacitor. Se por acaso um capacitor, bom, se um capacitor desse queimar, vai danificar também o MOSFET, tá certo? Mas na hora da substituição do MOSFET, eu aconselho substituir também esse capacitor, tá? Porque ele levou uma corrente muito alta, uma tensão alta aí, tá? E pode ter danificado, pode ter alterado, né? Esse capacitor, tá certo? Então, é muito importante também na substituição do MOSFET por um outro equivalente, ou mesmo um equivalente dentro das mesmas características, tá? E também substituir esse capacitor, que é muito importante, tá? Outra também, um problema que nós temos aqui o snubber, exatamente, professor. Nós temos também aqui um outro equipamento, componente, desculpa, que dá muito problema, que é esse diodo aqui, tá? A maioria dessas fontes chaveadas pequenas para notebook e tablet, ele tem esse componente aí, que é esse diodo aí, tá? Esses resistores aqui, certo? Que eles vão fazer um equilíbrio. E esse outro resistor aqui, que é um limitadorzinho de corrente, tá? Ele limita a corrente aí do dreno do MOSFET, certo? Então, esse diodo aí e esses resistores, se alterarem, se houver alteração de valores neles, tá? Às vezes eles são resistores críticos, tá certo? De 5%. Vocês têm que olhar isso aí, são resistores críticos, certo? Então, eles podem alterar. Se eles alterarem alguns valores deles, eles podem deixar a fonte oscilante, tá? A fonte começa a alterar o sinal PWM, né, que vai passar pelo enrolamento do transformador, tá? E isso aí pode fazer com que a fonte desarme, tá certo? O circuito de proteção vai ver isso aí e vai desarmar, tá? Então, acho que do primário, acho que eu já falei aqui. Bom, nós temos os sinais PWM, tá? Ou MLP, vocês podem encontrar também esse nome aí, MLP, que é modulação por largura de pulso, tá? Que é a mesma coisa que PWM, tá? Certo?
é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, só que o PWM é em inglês, né? É o mais conhecido, tá certo? Mas vocês podem encontrar essa sigla também, MLP, tá? Então, MLP é a mesma coisa que PWM. Então, você vai ter um sinal na base, desculpa, na base não, no gate desse FET, né? Desse MOSFET, vai ter um sinal de PWM, tá? Deixa eu dar uma apagadinha aqui para melhorar. Então, nesse ponto aqui, você vai ter o sinal de PWM, né? E vai ter também ele aqui já amplificado, tá certo? Na mesma frequência, tá? A frequência não muda, tá certo? A fase também não vai mudar, tá? E ela vai então vai induzir nesse enrolamento primário e nesse aqui de baixo também, né? Vai induzir uma corrente e vai sair então esse sinal PWM, tá? Aqui então por esse enrolamento secundário, tá certo? A gente vai falar do secundário já já. Então, esse sinal PWM que você encontra aqui na base, né, de pequena amplitude, tá certo? Ele vai estar igual aqui no dreno, tá? Com uma amplitude bem maior, tá certo? Para poder, então, gerar uma corrente pulsante, né, nesse transformador aqui, que vai induzir através do ferrite, tá? Porque o ferrite ele é utilizado em altas frequências, tá certo? Todo transformador que você vê que é de ferrite, ele trabalha, então, ali com alta frequência. Tá? Ele é feito para isso, certo? Os meus alunos aí de eletrônica já estudaram isso, nós já tivemos falando muito sobre isso, né, Johnson? O pessoal que está aí, todos os meus alunos que estão aí, né, de eletrônica, já ouviram falar bastante sobre isso, sobre os transformadores de ferrite, núcleo de ar, núcleo de ferro, né? E tem vários modelos de transformador. Então, esses transformadores de fonte são transformadores com núcleo de ferrite. Por quê? Porque usa frequência alta, tá? Os transformadores geralmente não dão problema. O que a gente tem visto em bancada, geralmente são soldas frias, tá? Nos terminais do transformador, tá certo? É muito difícil um transformador desse queimar, tá? Ele não, geralmente ele não queima. Eu não tenho visto isso aqui na nossa bancada, tá? O que a gente tem visto é que às vezes a fonte fica do chão, né? A fonte do tablet, a fonte do notebook fica no chão, e ali bate ou deixam cair e tudo mais. Isso pode causar soldas frias nos terminais do transformador, porque ele é pesado, né? Ele é um componente mais pesado que nós temos aí na fonte, então com as pancadas ele pode às vezes romper a solda, né? E a gente não vê, porque essa solda aí no caso, pessoal, é LED free. Vocês sabem que a solda LED free é uma solda rígida, né? Ela não é uma solda que nem o chumbo, que o chumbo é mais maleável, né? Ela suporta até mais pancada, né? Suporta mais atrito, certo? Do que a lead free. A lead free ela é uma solda muito dura, muito rígida, ali ela racha com muita facilidade e você não vê. Ela faz aquelas trincas, né? Principalmente em BGA, nas esferas BGA, acontece aquelas trincas, tá? E não dá para ver, tá certo? Só com raio-x mesmo que você consegue ver. Então, às vezes você está tendo aí, a fonte não funciona, tá? Porque também você vai ver no circuito de controle que se não tiver tensão de saída, o nosso CI PWM ele vai cortar o sinal PWM para essa fonte parar de alimentar, né? É um ciclo muito rápido, não dá para você, na bancada, realmente com os instrumentos, perceber isso, tá? Então, se um terminal desse transformador no secundário, por exemplo, tá, estiver aberto, né? Se estiver aberto no primário, não, porque você vai ver logo que tem tensão num lado e não tem no outro, né? Você vai ver que lá tem tensão. Deixa eu dar uma apagada aqui para melhorar. Por exemplo, você vai ver, você vai medir uma tensão aqui, tá? De 290, 320, 390 volts, vai depender aí da tensão que você está colocando na entrada, né? E não vai ter tensão aqui nesse ponto, tá certo? Ou aqui no dreno, né? Você não vai ter tensão. Então você vê que ou o enrolamento desse transformador abriu, é lógico, né? Ou então é uma solda fria no terminal dele, tá? Isso é fácil. Mas quando existe uma solda fria no terminal de secundário, nos terminais de secundário, porque às vezes esses transformadores, esses choppers, eles não têm somente um enrolamento como o notebook, só sai 19 volts, é um enrolamento só. Mas tem, por exemplo, de televisão ou de fonte de PC, são vários enrolamentos de secundário, tá certo? É 12 volts, é 5 volts, é 3,3, né? Tem uns que é 24, televisão tem 24 e tudo mais. Não, uma televisão, desculpa, é diferente no caso. Na fonte chaveada de notebook ou de PC, você vai ter outros enrolamentos, né? Então pode ocorrer isso aí. E é mais difícil, porque, por exemplo, numa tensão de 5 volts de secundária aqui teria, por exemplo, 5 volts, né? Vamos dizer,
tá? 5 volts, e essa tensão não aparece, não é retificada, o que vai acontecer? O CI-PWM vai reconhecer que não existe tensão na saída e ele vai, então, cortar o sinal PWM do MOSFET, do gate do MOSFET, para que não haja nenhum problema, porque esse MOSFET não venha a aquecer, né, e queimar, tá certo? Realmente, professor Fernando, é que eu na hora ali me confundi. Realmente, na placa de TV LCD nós temos vários choppers desses, tá? Nós temos chopper para 12 volts, para 24 volts, para 5 volts, tá certo? Então é diferente, é um pouco diferente o esquema. Aí o professor aí vai, na próxima sexta-feira, se ele estiver disponível, eu já estou aqui pressionando ele, né? Fazendo uma pequena pressão para ele fazer um curso para a gente aí de fontes uma palestra, né, explicando as fontes de televisão LCD e de plasma, tá? Que são bem interessantes, são muito gostosas de trabalhar. Eu gosto demais de trabalhar, tá certo? É isso aí mesmo, Cláudio. Bom, aí eu estava falando aqui. Então vocês têm que tomar muito cuidado aqui com esses itens na manutenção, tá? Esses transformadores, eles têm aparecido bastante aqui na nossa bancada com solda fria no secundário, tá certo? Então vamos dar uma passadinha. Aqui nós temos um sinal PWM tirado com osciloscópio. Vocês já conhecem essa imagem, inclusive eu utilizo muito, né? Meus coisas são sinais PWM da nossa aula de equipamentos de bancada, nosso curso de equipamentos de bancada, eu fiz os testes, então gravei essas telas, tá? Isso é um sinal de PWM, se não me falha a memória, de 5 volts numa fonte de notebook. Tá? Numa fonte primária de notebook. Vamos ver aqui o secundário. Pronto, secundário. Passou o slide aí, pessoal? Se não passou, vocês me falem, viu? Eu troquei o slide agora para secundário. Tá? Porque às vezes eu troco o slide aqui, mas muitas pessoas não conseguem ver, tá? A troca do slide, tá certo? Porque por problemas de internet, essa coisa toda, viu? Então, se vocês tiverem algum problema aí de eu estar falando de uma coisa e não estar sendo aquilo que vocês estão vendo na tela, por favor, vocês me avisem que eu volto para trás e volto novamente o slide, tá? Então, no secundário de uma fonte de alimentação chaveada, existem retificadores e filtros, tá certo? Nesse nosso caso aqui, tá? Que vai fazer a conversão, né, normal do AC PWM, tá? Que na verdade é uma tensão AC, tá? Ela é pulsante, né? Que o nosso sinal PWM é um sinal pulsante, tá certo? Então, ele vai ter um sinal pulsante que esses dois diodos aqui, tá? Eles vão ter a função de retificar, tá? Eles funcionam na polarização direta somente nos pulsos positivos, tá? Cada vez que há um pulso positivo, então eles vão funcionar, eles vão trabalhar, né, na polarização direta, né? Então, isso aí dentro de uma frequência X calculada, tudo lá pelo engenheiro, isso aí então vai dar a nossa tensão na saída, dependendo também do enrolamento de secundário, tá? E da frequência desses pulsos, certo? E vai gerar então uma tensão, no nosso caso aqui, dessa fonte específica, desse esquema aqui, vai ser 19,5 volts, tá, pessoal? Que é uma fonte padrão hoje de notebooks, tá certo? Tá? Aqui não tem como escrever não, viu, pessoal? Tem que ser na marra aqui. Então, 19,5 volts nós vamos ter na saída. Esse daí é uma fonte de Dell, tá? Isso aí é um esquema básico de fontes dos notebooks Dell, tá certo? Eu já vou falar também num circuitozinho que tem aí, nessa fonte, que só tem, eu acho que na Dell e no HP. Nos HP e nos Dell vocês vão encontrar bastante isso, tá? Que ele é um ID, né? Ele é uma espécie de identificador para o notebook. A placa do notebook vai identificar se o conector se a fonte está conectada ou não no notebook através desse circuito ID, tá? Esse pino aqui, tá? São aqueles pinos especiais do HP e do Dell que são 3, né? Existem 3. Normalmente é 2, né? O negativo e o positivo. Nesse caso aí tem o GND, o negativo, tá? Vai ter um vivo aqui que vai ser um ID, geralmente 3,3 volts ou 5 volts, tá? Vai depender da fonte. E geralmente na saída aqui é 19,5 volts, que a maioria deles é dentro
dessa faixa, tá? 20 volts, 19,5, 18,5, tem uma diferença entre uns e outros, né? Tá? Nós temos aqui, ó, vocês veem que nós temos uma filtragem bem de três eletrolíticos, tá? Por quê? Porque essa filtragem aí você teria que colocar pelos cálculos aí, eles estando em paralelo, 3 de 330 daria 990 microfarads, tá? Ou seria um de 1000, né? 1000 microfarads para então fazer a filtragem, para equilibrar a filtragem e a regulagem dessa linha, né? Da fonte, tá certo? E de 25 volts. Então, um capacitor eletrolítico de 1000, 25 volts, ele seria grande aí, tá? Não tem espaço nessa fonte. A parte de secundário dessa fonte, dessas fontes chaveadas, eles são pequenos, são menores que a parte primária, tá? Então, seria muito grande o capacitor, eles precisam então diminuir. Para diminuir, então, eles colocam, tá? Às vezes um eletrolítico e 2 de tântalo, tá? Por baixo, tá certo? Como vocês veem muito nas placas de notebook, de tablet, aqueles amarelinhos, aqueles pretos, né? Que são os capacitores de tântalo, que fazem a mesma função, tá? De um capacitor eletrolítico, tá certo? Então, eles geralmente colocam um capacitor desse aí sendo um eletrolítico comum, né? Aquele de cubo, né? Tá? De PTH, né? Certo? E 2 SMD de tântalo, para poder equilibrar essa linha, tá certo? Dentro do secundário também, a gente tem aqui o circuito de ID, tá? Esse circuito aqui é muito importante. Deixa eu apagar aqui que é maior. Esse circuito aqui é um circuito muito importante nessas fontes de Dell e fontes de HP, tá? Dão bastante problema, pessoal. Então, se vocês esse ZD3 aqui, como fala o Gersinei, realmente, ele dá muito problema, tá? Ele que vai regular essa tensão de ID, tá certo? Essa tensão de ID vai ser regulada por esse ZD3. É um Zener, tá? Ou de 3,3 volts, ou de 5 volts, vai depender do tipo de fonte, tá certo? O tipo de equipamento também. Tem uns que trabalham com 3,3, tem outros que trabalham com 5 volts, né? Então, esse circuito aí vai dar muito problema, tá? Alterações nesse resistor aqui também, nesse resistorzinho aqui de entrada, né? O resistor, aliás, desculpa, de saída, né? Do ID, ele pode alterar também, tá? Ele alterando, ele pode variar essa tensão ter variações na saída, tá? Isso aí também pode desarmar. Pode o notebook não identificar a fonte, dar problema de carregamento de bateria e outras coisas mais, tá certo? Bom, o circuito de LED, todo mundo sabe que nós temos um LEDzinho, tá? Com um resistor limitador de corrente para o LED, né? Geralmente é um LEDzinho comum de 20 mA, né? Ele suporta 20 mA, então a gente faz um cálculo nesse resistor R13 aí, no caso aí está 15K, né? 15K por causa da tensão de saída, tá certo? Então, para acender esse LED aí, ele vai precisar ter um resistor maior, né? De limitação aí, para não alcançar os 20 mA, senão esse LED vai queimar, tá? Bom, manutenções aí, como eu falei anteriormente, certo? Se vocês tiverem o osciloscópio, vocês podem identificar o sinal PWM, tá? Fazer uma amostragem entre o primário, tá? E o secundário. Vocês podem fazer uma amostragem, tá? De frequência, inclusive, um osciloscópio 2 canais, né? Vocês podem colocar no primário, ver a frequência de lá no primário e a frequência do secundário, né? Do sinal PWM, se ele está distorcido, se ele está perfeito, igual ao sinal realmente real lá do MOSFET do primário, tá? Isso é interessante, quem tem osciloscópio, quem gosta de trabalhar com osciloscópio, eu gosto muito disso, né? A gente ajuda muito a gente, né? Facilita demais, a manutenção é mais rápida e mais segura, tá? Deixa eu ver, esses dois componentes aqui, eles dão muito pouco problema, tá? Esses componentes que estão aqui, eles fazem um equilíbrio entre os dois terras, tá? Porque uma fonte, essas fontes chaveadas, ela na verdade ela tem 2 terras, tá? Elas são 2 terras diferentes, 2 GND diferentes, tá? Vocês não podem colocar, vocês têm que tomar muito cuidado com relação a isso, tá certo? Se vocês forem fazer medições de tensões no primário, vocês têm que utilizar o GND do primário. Geralmente, tá? O terra do capacitor do filtro, né? Certo? Ou um terra ali do CI, ou algum lugar que seja mais fácil de colocar, tá? A ponta preta do seu multímetro, tá certo?
Então, vocês não podem colocar no GND do secundário e querer medir no primário, nem botar no GND do primário e querer medir no secundário, que não vai dar certo, tá certo? Inclusive, se você estiver usando um multímetro analógico, você pode, inclusive, danificar o multímetro, tá certo? Você pode queimar esse multímetro, tá? E a fonte junto, tá certo? Porque o multímetro analógico ele é diferente do multímetro digital, viu, pessoal? O multímetro digital é mais seguro você trabalhar com tensão, medição de tensão, medição de corrente, é mais seguro trabalhar com um multímetro digital. Eu gosto muito de trabalhar com analógico hoje em dia, mas para se ver transistor, tá? Se o transistor está bom, diodo, fugas de diodo, fuga de transistor, bipolar, né? Se está chaveando direitinho o MOSFET, essa coisa toda, tá? Então eu uso mais o analógico para isso. E também tem uns testes que a gente faz com o multímetro analógico, tá? Nos LVDS, tá certo? Isso aí depois, num futuras palestras que a gente for falar sobre isso, também a gente pode falar sobre o multímetro analógico, utilizar o multímetro analógico para gerar ruídos, né? Nas linhas LVDS, que vai gerar ruídos na tela. Para testar o cabo e ver se está funcionando realmente a TECOM e tudo mais. Bom, fugi um pouco do assunto, né? Então, no secundário, a maioria dos defeitos que dá em secundário, então são esses aí, tá? Primeiro, nas fontes de DEL e de HP, problemas que ocorrem muito nesse circuitozinho aqui, tá? Ocorre demais nesse circuitozinho aqui, tá? Defeitos nas fontes de DEL e HP. Nas fontes mais comuns, que não tem esse circuito, tá? As fontes mais comuns de CCE, de positivo, né? Essas que só usam 2 terminais, a saída e GND, tá? Você não tem esse circuito. Então, onde você pode ter mais problemas? Nos capacitores, tá? Nos filtros, vocês têm que ver os filtros no eletrolítico, se é ESR, ou se eles estão estufados, que pode ocorrer, tá? Fuga nos diodos, tá? O que acontece com fuga de diodo, pessoal? Fuga de diodo, ele vai dar problemas de alteração aqui na linha de saída, tá? E essa alteração, os circuitos de controle vão identificar essa flutuação, que a gente chama de flutuação, tá? Ou ripple, né? Que vai ocorrer, então, nessa linha de Vout aí, tá? Então, essas flutuações, esses ripples, né? Vão ocasionar um problema lá no circuito de controle, tá? O circuito de controle vai identificar isso e vai fazer com que o CI-PWM fique regulando essa saída, tá? Tentando regular essa saída, tá? Aumentando e diminuindo a frequência de PWM, tá? Eu vou falar já aí as diferenças do que acontece, né? Então ele vai ficar fazendo isso. E depois, conforme uma coisa muito rápida, né? Ele vai e desliga essa fonte, tá certo? Ou desliga essa fonte, ou vai ter problema na alimentação lá o próprio notebook não vai aceitar, tá? Então são poucos, né? E mais esses solda fria, hoje em dia, que tem muito, tá certo? Solda fria por causa do lead free, tá? Das soldas lead free, então a gente tem bastante solda fria, tá? Mas não, por favor, pelo amor de Deus, não vamos pegar placa dessas fontes aí, tirar de dentro da caixinha e botar dentro de forno elétrico, esses tipos de invenção maluca que o pessoal faz aí, de encher de fluxo e tacar ar quente em cima, que vocês vão acabar arrumando mais defeito, mais dor de cabeça, tá certo? Vocês têm que aprender a utilizar o multímetro. O multímetro está feito para isso. O osciloscópio está aí, é para isso, tá? Não é todo mundo, tem muita gente que tem essa mania de pegar placas e tacar dentro de forno elétrico, tacar dentro de forno a gás. Eu já vi até de forno a gás, tá? É loucura, mas é verdade, tá certo? Então, não façam isso, pessoal. Não vão atrás dessa conversa, tá? Isso aí é um doido aí, um maluco aí que não tem o que falar nesses cursos da vida aí, que falam besteira, esses técnicos de fórum aí, que ficam falando besteira, eles não têm o que dizer lá para o colega que está do lado de lá desesperado, e falam essas besteiras. Isso para mim é uma besteira, tá? Um técnico de eletrônica, na verdade, ele usa multímetro, usa osciloscópio, tá certo? Ele usa para testar as linhas de fonte, tá certo? As linhas de placa. Ele não vai fazer essas invenções de já botar em forno e passar fluxo e tacar no forno. Pessoal, pelo amor de Deus, tá? O que vai acontecer é que vocês podem até acontecer de casos de funcionar, tá certo? Mas vocês vão causar problemas mais sérios.
e componentes que não podem receber calor em demasia, tá certo? Então vocês tomem cuidado com isso, não vão atrás disso não, tá? Aprendam a trabalhar com o multímetro, com o osciloscópio, tá certo? Caso tenha osciloscópio, é lógico. Então, vamos para outro setor. Vamos ver aqui, eu mudei o slide aí, para quem mudou o slide, quem não mudou aí, me avise que eu volto, tá? Então agora vamos falar um pouquinho sobre o circuito de controle. Esse circuito de controle, ele dá bastante problema, tá? O problema mais sério que dá nas fontes chaveadas hoje em dia, tá? São os óptos, tá? Os óptos, certo? Esses óptos aqui, vou pegar minha canetinha, é onde você vai encontrar mais problema, tá certo? Eles são componentes que, infelizmente, ainda hoje, são muito críticos, tá certo? Então, às vezes você mede ele do lado de fora, tá? Tem aqueles circuitozinhos que a gente faz para medir os óptos, tá? Que você bota uma tensão com o multímetro de um lado, aí com a frequência, você pode botar uma frequênciazinha retangular, né? E vai ver do outro lado sair essa frequência, tá certo? Então, mas às vezes, nesta placa específica, ele alterou, ele perdeu as características dele, tá? Certo? Então ele não vai funcionar, ele vai dar problema na placa, tá certo? Então, muito cuidado com os óptos, tá certo? Eles dão muito problema, tá? Se vocês desconfiarem dele, substitua logo, coloquem outro, né? E para vocês então verificar, porque às vezes no teste você não consegue identificar. Às vezes ele dá bom no teste, mas no circuito ele não dá, tá certo? Exatamente, Fernando, não são confiáveis, tá? Os testes desses componentes, eles não são confiáveis, tá certo? E eles dão muito problema. Vocês vão ver muita placa de fonte que você só trocar um ópto desse, ele volta a funcionar. Muitas falhas de TV, como diz o nosso professor Fernando aí, muitas falhas de TV realmente são óptos, tá? Inclusive nas TV CRT, tá certo? As fontes de TV CRT da Philips, por exemplo, da Sony, rapaz, dá problema demais esses óptos, tá? Principalmente da Philips. Eu troquei foi muito essas tranqueiras aí. Então, esses óptos aí, eles dão muito problema, tá? Se vocês desconfiarem, substituam logo, tá? Outro circuito que dá problema também. Bom, vamos primeiro ver como é que funciona essa coisa aqui, tá? Depois eu vou falar desses problemas de manutenção. O método utilizado é o de comparar a saída DC, né, o circuito de controle, com a frequência dos pulsos PWM que chega ao transistor de potência, né, o Q1, que está no primário, tá certo? Ele vai fazer uma comparação da saída, né? Essa saída DC aqui, ó, tá? Ele vai entrar nesse circuito integrado aqui, tá? Que vai fazer uma comparação, determinadas comparações de entrada aqui com terra, com outros sinais mais, tá certo? E vai mandar, então, vai utilizar esse ópto aqui, tá? Para mandar um sinal aqui, ó, tá? Ele tanto vem aqui nesse pino, no pino 1 aqui, ó, no pino 1 aqui, tá? Como nesse ponto aqui, né? Então ele vai gerar os sinais aqui para controle desse circuito integrado, tá certo? De regulagem, tá? Ele vai assinar o controle na regulagem. E também temos esse outro aqui, é uma espécie de um diodo Zener com controle, tá? É um diodo com controle, ele tem um controle, tem uma porta gate nele, tipo um triac, tá certo? Você pode encontrar até um SR ou um triac, tá? Mas geralmente são os transistores pequenininhos, tá? Tipo BC, né? Que ele é feito para isso aí, tá? Ele tem uma porta gate, uma porta, que se você colocar em curta saída aqui, tá? Ele vai desarmar esse ópto aqui, que então vai cortar o nosso PWM, tá? Vai cortar o nosso PWM para proteger a fonte, tá certo, pessoal? O professor Fernando está falando, eu acho que ele está respondendo para alguém aí. Eu vou continuar aqui, tá? Então, ele tem um circuito de controle. Nós temos aqui um segundo enrolamento primário, que também vai ser induzido, né? E vai alimentar esse ponto aqui, tá? Vai ter aqui nós temos um ponto, uma malha, né? Com várias tensões, uma tensão que vem daqui, tá? Uma tensão que vem daqui, tá certo? Então, vai gerar uma tensão X nesse ponto aqui, que vai controlar e vai avisar esse nosso CI aqui, se está havendo algum problema na regulagem ou não, para aumentar ou diminuir, então, a frequência de PWM que está aqui no nosso gate, ó. Tá? Esse aqui é a nossa alimentação, que vem lá da
da tensão lá em cima do primário, tá? Que vai alimentar esse nosso circuito. Deixa eu dar uma apagadinha aqui para ficar melhor. Certo? Então, os problemas maiores que você vai encontrar numa fonte chaveada dessa natureza, de notebook, de tablet, tá? E alguns celulares, fontes chaveadas em si, são muito parecidas, vocês vão ver que elas são todas elas têm a parte de primário, de retificação, todas elas têm aquele seu MOSFETzinho chaveador, todas elas têm um circuitozinho CI PWM, tá entendendo? O opto, né? Um opto que faz a regulagem, que faz o controle, né? A proteção, e outro opto para regulagem, às vezes é um opto só também, tá? E às vezes um CI também, né? De controle, tá certo? Isso aqui são dois operacionais, tá certo? Dois CIs operacionais, é um CI com dois operacionais internos, tá? Diferente de muitas fontes. Muitas fontes não utilizam isso aí, por exemplo, fontes de PC antiga, quem já consertou fontes PC antiga, vê que lá tem um TL494, né? O TL494 geralmente faz isso, ele vai controlar tanto a proteção, tá certo? Ele vai controlar o chaveamento dos transistores 3007, né? Eu vou mostrar já um esquema para vocês, tá? E vai controlar toda essa parte, tá certo? Então, tem umas diferenças, né? De fonte para fonte. Mas, basicamente, se você botar uma fonte dessa na bancada, você já vai, na sua mente, que é exatamente isso. Primário, secundário e controle, tá certo? Então, você tem que identificar o que está acontecendo com aquela fonte, qual o problema que está acontecendo com ela, alimenta ela, faz as medições de primário, vê se tem sinal PWM, aquela coisa toda, e vai isolando os circuitos, tá? Você tem que isolar os circuitos para ver qual deles que está causando o problema, tá certo? Então, nesse circuito de controle aqui, nós temos que falar mais uma coisa. Quando a saída de tensão descer a baixa, ela cai por algum motivo, tá? Vamos dizer, você coloca uma carga, né? Você está com ela sem carga, né? Você liga a sua fonte e ela está sem carga, tá certo? Então, ela pode estar dando ali 19,8 volts, por exemplo, tá? Então, o nosso CI-PWM ele começa a regular, ele modifica, tá? A oscilação, o PWM, para poder botar 19,5 na saída. Quando você coloca o conector no notebook, tá? Então você vai aplicar o quê? Uma carga em cima dessa saída, certo? Quando você aplica uma carga, a tendência da tensão é cair, tá certo? A tendência da tensão regulada é cair. E como ela vai ser ajustada, então? Quem vai ajustar ela, então, é o nosso CI-PWM, tá? Com a modificação da frequência, tá? Então lá diz assim, ó, quando a saída de tensão descer cai, certo? A frequência de oscilação vai aumentar, tá? Então vocês podem ver com o osciloscópio, é bem interessante, vocês colocarem no gate, por exemplo, desse MOSFET, ou na saída do CI, né, PWM, vocês estão lá com o seu osciloscópio digital, que está mostrando para vocês a frequência, tá certo? Com a fonte desligada do notebook, tá? Ela está com uma frequência. Quando você conecta o conector no notebook, que ele vai, então, consumir energia, tá? Dessa fonte, a tendência da tensão é baixar naquele instante. É muito rápido isso, tá? É uma coisa rápida demais. Tá? Mas com o osciloscópio você vê a diferença de frequência, como a frequência muda lá no sinal PWM, na entrada dos diodos no secundário. Tá? Você vai ver que a frequência muda. Tá certo? Por quê? Porque ele está alterando, né? Você está com uma frequência X, quando você conecta, a frequência, então, vai cair para Y, vai diminuir essa frequência, vai ver que cai a frequência no osciloscópio, tá? E ao contrário, né? Quando a tensão de saída está muito alta, tá? Então o CI-PWM baixa essa frequência para que permaneça os 19,5 regulada na saída, tá? Então esse é um método de regulação, tá? É um método de regulação, de controle de qualquer fonte chaveada, tá? Qualquer fonte chaveada que trabalha com PWM, a técnica é essa, tá? Baixa a frequência, né? A tensão quer dizer baixa, a tensão de DC baixa, a frequência aumenta para controlar, para poder manter aqueles 19,5 na saída, tá? E a tensão fica muito elevada na saída, baixa a frequência então para baixar a tensão de saída e ela fica permanecendo 19,5. Acho que todo mundo entendeu isso, não é uma coisa muito difícil, né? Mas muita gente não sabe desses detalhes. Então, com o osciloscópio, às vezes você identifica, né, problemas nessa área, tá? Você pega uma fonte funcionando bem, ela está dando lá 23 kHz, vamos dizer, tá? 23 kHz, ela funciona bem, 23 kHz com carga, né? Sem carga,
então ela vai ter 21 kHz, vamos chutar, estou chutando aqui, pessoal, tá certo? Mas é mais ou menos isso, tá? Então, quando você conecta a carga, então você vê que a frequência muda, né? E você pode identificar defeitos na fonte, tá? Tá certo? Vocês podem identificar, então, defeitos. E outra também, com o osciloscópio, depois dos diodos, dos retificadores do secundário, você vê como é que se está havendo ripple ali, né? Se existe flutuações na tensão, se está havendo ruídos ali, né? Se não pode haver ruído de maneira nenhuma, tá? Qualquer ruído gerado ali vai dar problema no controle, tá? Qualquer ruído gerado aqui na saída DC vai dar problema nos comparadores, tá certo? E vai dar problema, então, nos óptos. Vai desarmar ópto, vai fazer um monte de coisa aí. Tá? E vai deixar essa fonte meio doida, tá certo? Então, vocês tomem cuidado nessa área. Eu acho que solda fria é outra... Também não vão colocar, novamente eu digo, não coloquem isso em forno elétrico, nem façam aquela loucura como eu já recebi placa de notebook aqui, meu amigo, que tinha mais fluxo na placa do que o peso da placa. Ela era pesada, tanto fluxo, tinha lugares que você não via nem os componentes SMD, de tanto fluxo derretido que tinha. Né? O cara tacou tanto calor que não utilizou a placa. Nem lavando com água, lavando com solvente depois, resolveu. Tá? Então, vocês estão muito cuidado com esse tipo de procedimento, não deve levar esse procedimento a sério. Tá? Isso aí é besteira, tá certo? Vamos aqui, deixa eu ver que slide que eu estou. Isso daqui é o circuito de controle. Bom, aqui tem um esquema, tá? É um esquema de um Dell, vocês encontram esse esquema aí na internet, tá? Esse esquema aí está aí na internet, né? Um detalhe também que eu esqueci lá, não falei lá do primário, que eu estou mostrando aí o nosso técnico aqui, inexperiente, né? Aquele técnico que está começando agora, tá? Levando um puta choque aí, né? Desculpa o palavrão, mas levando um porra de um choque aí, meu irmão. Porque esses locais aí tem uma tensão muito alta, tá certo? Chega a casa de 340, 350, tem certas fontes que dá até 390 volts aí, tá? Então, e esse choque aí mata, viu, pessoal? Esse choque aí pode matar, tá? Então, vocês tomem muito cuidado quando forem medir também aí com o seu multímetro, tá certo? Na escala DC aí, vocês não vão botar uma escala DC de 20 até 20 volts aí, colocar aí que você vai estourar o teu multímetro, tá? Então tem que tomar muito cuidado nesses pontos que estão assinalados aí, tá certo? Outro ponto que eu estou colocando aqui também, que dá muito problema, não é perigoso, logicamente, mas é um ponto que dá muito problema nas fontes Dell e HP, tá? Vocês tomem cuidado então nessa área aí, tá? Tem técnico de celular que testa a bateria na língua. Bom, isso, Cláudio, existe tudo, tá? Tem cursos aí que ensinam cada barbaridade ao pessoal que realmente, viu? Tem muita gente, tem muito técnico aí, eu vou dizer para vocês, ó, tem muito técnico, tá? Pegando placa notebook e empenando placa de notebook, tá? Com essas brincadeiras de aquecer placa aí, com fluxo e tudo mais, tá certo? Empenando placa, e na hora que empena a placa, meu amigo, já era, é mato, tá? Não serve mais para nada. Pessoal, só um segundinho, deixa eu tomar um golezinho de água. Melhorou, a garganta estava seca já. Bom, então vocês tomem cuidado, tá? Isso aí por esse esquema que está aí, vocês podem se basear em quase todas as fontes de notebook, tá? Eu estou falando de fonte aqui de notebook, netbook, tablet, tá certo? Elas são muito parecidas, tá? Fontes de monitores com saída de 12 volts também, tá? Aqueles monitores que têm fonte externa, né? Tem muitos monitores hoje em dia, tem muitas televisões de 26 polegadas, né? Eu acho que já vi até de 26 polegadas com fonte externa, tá entendendo? Eu peguei uma aqui. Existe aí, o professor Fernando pode até falar, né? Alguma coisa. Então, existe muito desses equipamentos com fonte externa. E geralmente todos eles são iguais, tá? Não tem muita diferença. Você vai ter muita diferença nessas fontes, a diferença maior vai ser nessa área aqui, tá? Essa diferença maior vai ser aqui, na área de controle, tá? Nessa área de controle, né? Fontes mais caras, né? Como diz o professor Fernando aí, está falando de televisão, né? 26. Fontes mais baratas, elas não vão ter esse circuito de controle muito legal, tá certo? São fontes aquelas fontes mais furreca, né? A Xing Ling, tá?
elas não têm esse circuito de controle muito boa, quando tem aqui essa da Dell, né? Isso é um esquema de uma fonte Dell, tá certo? Então é um controle mais rígido, né? É um projeto bem melhor, tá certo? Que logicamente não é feito pela Dell, isso é feito por um fabricante lá na Coreia, né? Na China, tá? E que fornece essas placas para HP, para esses computadores, tudo que existe hoje, é tudo fabricado hoje na China e na Coreia, tá? Geralmente fonte, tem muita fonte hoje, eu acho que de televisão, né, professor Fernando? Eu acho que o professor Fernando pode até dizer isso. São fabricadas na Coreia. A maioria das fontes são coreanas, tá? Fernando, eu acho que a maioria das fontes de televisão LCD e de plasma, elas são... Tá China agora, porque antigamente era Coreia, né? A maioria era da Coreia, agora tá na China, né? A China realmente tá tomando conta, tomou conta do mundo, tá certo? Se a China resolver fazer uma greve e não fornecer componentes eletrônicos, nem fornecer placas eletrônicas para o mundo para, tá certo? Os fabricantes mundiais vão parar realmente, eles estão tomando conta do mercado, tá certo? Então essas fontes, geralmente, você vai ver lá, todas elas made in China, a maioria hoje é made in China, né? Antigamente era muito da Coreia, hoje tem muito da China, realmente o professor Fernando está falando ali, e realmente é uma verdade. Bom, então isso aqui é um circuito, tá? Um circuito eletrônico, um esquema eletrônico básico, tá? Da família PA12, tá? Da Dell, tá certo? Você pode se basear para HP, você pode se basear para essas fontes comuns, tá? Vai modificar realmente nessa parte que eu falei para vocês, que é a parte de controle dessa fonte, tá? O resto é idêntico, tá? Não quer dizer que vai ser o mesmo CI PWM, o mesmo MOSFET, tá certo, pessoal? Vocês também... isso aí vai haver uma variação grande, tá? Cada fabricante vai usar o seu PWM, e seu PWM vai gerar um MOSFET diferente, tá certo? Para cada PWM tem um MOSFET característico, tá? Tem um ópto característico, geralmente os óptos, a maioria deles são iguais, né? Parecidos, muito parecidos. Mas ali no CI PWM e o MOSFET, como eles trabalham em conjunto, tá certo? Então, geralmente você vai encontrar CIs PWM-X com MOSFET Y, tá certo? Idênticos em vários equipamentos, em várias placas, tá? Porque eles são compatíveis, tá? Eles são fabricados praticamente um para o outro aí, no caso, certo? E defeitos nessas fontes são essas. Solda fria dá muito, porque essa fonte ela realmente cai muito, né? O proprietário deixa cair muito, arrasta muito no chão, pisa em cima, deixa cair de cima da mesa, deixa cair de cima do sofá, essas coisas todas, tá? Então ela é muito suscetível a vibração, a pancada, tá certo? Então pode quebrar os soldas, como eu falei anteriormente, né? Defeitos que ela dão mais: capacitores, tá? Capacitores com SR muito alto, tá? Aquele diodo D1 ali, né? Esse diodo D1 aqui, esse resistorzinho aqui, limitador, também dão muito problema, tá certo? A alteração nesses 4 resistores aqui tem que estar idênticos, iguais, tá? Eles não podem estar com uma variação muito grande, porque eles são resistores de precisão, tá certo? Esse setor aqui, ó, esse diodo retificador aqui e esse resistor limitador de tensão de corrente aí, tá? Ele para alimentar o CI 1, tá? O CI PWM. Esse aí aqui, ele está fazendo a alimentação desse CI. Ele também dá muito problema, tá? A alteração nesse diodo, nesse resistor aqui interno, tá? Ele vai então alterar, apesar desses CIs aí, ele trabalhar numa faixa de tensão grande, tá? Eles trabalham numa faixa de tensão grande, ele pode alterar o valor desse resistor, tá certo? E deixar de alimentar, então não tem uma tensão suficiente para alimentar esse PWM e parar a fonte, né? MOSFET, né? Dá muito defeito, eu já falei para vocês, troca MOSFET, troca esse capacitorzinho também, tá? Esse capacitor aí, ele está evitando transientes aí em cima desse dreno e supridouro, né? Dessa junção desse MOSFET, tá? Deve ser trocado o capacitor. Você trocou o MOSFET, troca o capacitor também, tá? Para evitar dor de cabeça futura, tá? Porque você pode ter dor de cabeça futura, tá certo? Exatamente, o professor Fernando aqui está falando uma coisa também que não pode ser trocado sem critério, tá? O start da fonte. Esse start da fonte não pode ser trocado sem critério, tá? Vocês não podem colocar componentes aí fora das especificações dos que estão na placa, tá certo? Vocês vão ocasionar problema para vocês, tá? Essa fonte pode não dar partida, ou dar partida errado, né? Causar bastante problema, principalmente os FETs e o CI-PWM, tá? Se achar que não se acha, em eletrônica não se acha nada, tá certo? Você tem que ser específico, tá?
Botar a datasheet de um e do outro do lado e ver realmente tensão, limitação de corrente, temperatura, faixa de frequência que ele vai trabalhar, tá certo? Corrente que ele vai alimentar o gate, para o gate do MOSFET. Então, tome cuidado com isso, tá? Não façam troca de componentes à toa, porque você acha que ou porque um amigo seu do fórum disse, esse aqui serve, bota no lugar que serve, tá certo? Cuidado com isso. Pega o datasheet, não custa nada, o Google está aí, tá? Os datasheets estão todos espalhados aí na Google aí, vocês encontram e fazem a comparação para ver se estão realmente compatíveis, tá certo? Então, isso aqui por esse esquemazinho aqui, vocês podem manter esse esquema da bancada, tá? Vocês vão encontrar ele aí, se vocês não tiverem, depois eu posso até mandar para quem quiser, tá? Isso é um esquema básico, tá certo? Um esquema básico de fonte, que com esse esquema aí, vocês podem se basear para conserto dos outros, tá? Das outras fontes. Então, adiante aqui, deixa eu ver. Acho que tem um exemplo aqui de uma outra fonte, né? Essa aqui é uma fonte da Delta, tá certo? É uma fonte também de notebook, tá? Isso aqui é uma fonte também de notebook, vocês veem que ele trabalha somente, com um opto, né? Olha, tá certo? Ele trabalha somente com um opto, né? Um opto vai fazer tudo, ele vai fazer a proteção de fonte e vai fazer a regulagem da fonte. Interessante isso aí, né? Então é um pouco diferente, tá? Você está vendo que isso aqui é um pouco diferente. Mas você vai ver aqui no primário, retificação, né? Igual, filtragem de entrada igual, tá certo? CI-PWM, né? Um MOSFETzinho que vai gerar os sinais PWM, tá certo? Aqui nesse caso nós temos 4 diodos, naquele outro caso era 2 diodos, tá? E esse daqui, por exemplo, não tem aquele circuito de ID, né? Um circuitozinho de ID. Mas, todas as fontes são muito parecidas, tá certo? O que pode modificar, logicamente, são componentes, CIs, componentes em volta do CI, logicamente, para poder fazer ele funcionar, tipo de MOSFET, tá? E realmente esse valor, isso aqui também, tá? Esse circuito de controle aqui, pessoal, deixa eu dar uma apagada. Esse circuito de controle aqui, todas as fontes são diferentes, tá? Isso aqui vocês vão encontrar uma variação bastante grande. Umas melhores e outras piores. E umas que quase não tem. Porque tem que ter. Infelizmente tem que ter, porque senão o CI-PWM não trabalha. Ele necessita de sinais. Assim, aqui, por exemplo, nesse pino 6 aqui desse CI, ele necessita desse sinal aqui para poder funcionar. Se não tiver esse sinal aí, ele não dispara, tá? Ele vai fechar o circuito. A gente chama de fechar o circuito, tá certo? Nesse pino 6 do CI aí, PWM, ele vai fazer todo o controle dessa fonte, tá? Todo o controle está em cima desse CI, desse pino 6 do CI, tá? Vamos ver aqui, nós temos uma outra fonte, por exemplo, isso aqui é uma fonte de PC, olha bem, uma fonte ATX, tá? Você vê que ela é bem caracterizada, né? Bem diferente, tá? Por exemplo, essa fonte aqui, ela trabalha com transistores bipolares, tá certo? Olha aqui, são 2 transistores bipolares aqui em cima, tá? Aqui nós temos um e aqui nós temos outro transistor bipolar. Geralmente esses transistores, a maioria dessas fontes, usa aquele tal chamado 3007, lembra? Vocês vão encontrar bastante esse transistor em fontes chaveadas. É um transistor chamado 3007, tá? Vai ter também, se vocês veem aqui, é igual, né? É igual aqui o circuito do primário, né? No caso aqui é diferente só porque são 2 bipolares, tá? Na hora um conduz, depois o outro está no corte, o outro que está no corte, o outro conduz, tá certo? Então ele funciona. O isolamento é diferente, ele tem um outro transformador aqui, tá? Para fazer o chaveamento, tá? No caso aqui ele utiliza o TL494, famoso TL494, tá? Que muita gente dá muito defeito, tá? Esse CI dá bastante defeito nessa fonte, tá certo? Ele perde o sincronismo, geralmente perde o sincronismo para o chaveamento lá dos transistores, tá certo? E com essa perda de controle, tá? Os transistores podem entrar em corte, podem saturar ao mesmo tempo. Então ele vai cortar o sinal, vai cortar então o sinal que vai estar aqui no primário, né? O sinal PWM também, que é um sinal modulado, tá? Para poder, então, gerar corrente nesse transformador aí, tá certo? Esse esquema de fonte também, eu vou falar já aí para vocês, as diferenças, né, de isolamento, tá certo? De isolamento de
primário e secundário, tá certo? Bom, aqui tem várias situações aqui nessa fonte que a gente não vai discutir, tá certo? Que fazem o disparo da fonte, né? Quando você aperta o botão de power do gabinete, tá certo? Então tem muita coisa diferente. E tem umas alimentações diferentes, ó, 3,3, menos 12, né? Menos 5, ó, mais 5, tá? E aqui em cima o mais 12, né? É que a minha canetinha aqui atrapalha. O mais 12, tá vendo? Então, ó, você vê que nesse caso aqui são vários secundários, né? Tem vários secundários nesse chopper, né? No caso aí são 5 secundários, né? 5 secundários que existem nesse transformador também de núcleo de ferrite, tá certo? Bom, essas fontes aqui, se vocês podem analisar com calma lá, fiquem olhando e vendo, vocês se baseando pelaquela anterior que eu falei, vai ser praticamente a mesma coisa, vocês vão identificar, logicamente que ela tem muitas funções diferentes, mas você vai ver que o básico são primário, secundário e circuito de controle, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos falar um pouquinho das técnicas utilizadas na isolação de sistemas com reguladores chaveados, tá? Deixa eu só dar um gole aqui na minha... Não, existe, basicamente, duas técnicas, tá? Uma das técnicas hoje já não é muito utilizada, que são essas das fontes de PC, que eu mostrei agora há pouco, né? São as técnicas que geralmente não está sendo muito utilizada para a área de informática, não sei para a área de televisão, eu não fiz essa análise ainda, posso até fazer depois e verificar esses detalhes, tá? Mas a implementação de uma fonte de tensão desacoplada da rede deve prever a capacidade de oferecer na saída uma tensão com boa regulação. Isso é básico, tá? Outra característica deve ser a isolação entre a entrada e a saída, tá certo? De modo a proteger o usuário de choques devido à fuga de corrente e ao elevado potencial de entrada, tá? Você sabe que lá na entrada o potencial é alto, né? AC 220 e chega a casa de 390 volts de DC, né? E com corrente alta também, tá? Então é perigoso. Então eles têm que isolar esses dois. Por que isolar do primário e secundário? Por isso, tá? Ele precisa proteger a saída, proteger o equipamento que está do outro lado, tá? O professor Fernando está falando uma lembrança importante nesse ponto, exato. Precisa proteger o equipamento que está do outro lado e proteger o usuário, tá? Vamos dizer que você pegue num conector desse que tem ali 12 volts, na saída numa fonte chaveada dessa, mas os terras são os mesmos, o potencial de entrada é o mesmo potencial da saída. Meu amigo, se houver algum problema nesse circuito, você pode levar um choque terrível, né? Devido a 99% dos faltas de aterramento nas tomadas. Exatamente, a maioria não usa aterramento nas tomadas, né? Então, o usuário, geralmente na residência do usuário, as tomadas não têm o aterramento. Por isso foi feito essa nova tomada, né? Essa nova tomada que tem nas casas hoje em dia, que estão sendo obrigadas, né? De 3 pontos já com terra, né? Porque no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, isso já se usa há muitos anos, tá? Enquanto aqui no Brasil só se usava 2 polos, né, para tomadas assim em residência e tudo, há muitos anos que nos Estados Unidos e na Europa se usa 3, tá certo? Todas as casas nos Estados Unidos são aterradas na Europa. Aqui no Brasil, não acho que se tiver, eu não, por exemplo, não conheço nenhuma. A minha aqui, por exemplo, não tem. Só tem aterramento na minha sala, tá certo? Na minha sala aqui, realmente, na minha bancada, eu faço aterramento. Mas na casa, nas televisões, de geladeira, não sei o que, não tem aterramento em canto nenhum, tá? Que as tomadas não existem, não tem esse pino de aterramento, tá? E não é fazer aterramento na caixa no nosso caso aqui é Coelce, viu, pessoal? Não pode fazer aterramento em caixa não, viu? É perigoso aquele aterramento na caixa, porque se dá problema no transformador na rua, tá? Pode inverter esse aterramento aí, pode dar problema, né? O professor José está falando aqui, tem sido comum a queima de um TV quando se liga um PS3 ou um Note na TV. Acaba existindo uma DDP entre a terra do TV e a terra do equipamento. Exatamente, professor Fernando, o senhor lembrou muito bem aí esse detalhe, é um detalhe da falta de aterramento, né? Então existe uma DDP, que é a diferença de potencial, quer dizer, uma tensão que pode ser gerada entre os dois terras, o terra de uma televisão e o terra do notebook, ou terra de um PS3, né? E se existir uma DDP nesses 2 pontos e você fizer a conexão,
você vai ver que vai sair faísca, vai ter aquele papoco, né? E pode vir a queimar tanto um como o outro, o equipamento ou os dois, né? Em geral queima um, né? Os HDMI, exatamente, os CI HDMI queimam muito, né? Na main unit de TV, por causa desses detalhes, tá certo? O pessoal pega notebook e coloca, né? E coloca a entrada HDMI do notebook com a entrada HDMI a saída HDMI do notebook com a entrada HDMI da TV e causar essa diferença de potencial entre os dois terras, pode haver a queima do CI realmente, HDMI da main unit, né? Ou pode queimar até a própria main unit, né? Né, professor? Já vi casos aqui de realmente queima. A gente pensa até que é raio, que foi até raio, mas não é não. Foi realmente uma diferença de potencial causada por uma conexão incorreta, né? É bom tirar ambos da rede para fazer a conexão. Exatamente, professor. É um detalhe realmente interessante. Ou então você não conectar o notebook na fonte, né? Você conectar só ele com a bateria, tá? Então, ele com a bateria também a tensão é muito baixa, a corrente é muito baixa da bateria, não causaria isso, mas a tensão de rede é muito perigosa, né? No caso da fonte também, a fonte ela está isolada, né? Os potenciais de entrada e saída são separados, né? Não tem esse potencial alto, né? Na fonte chaveada de notebook. Então, para proteger o usuário. Existem duas possibilidades de implementação de fontes de alimentação isoladas, tá? Podendo-se notar as diferentes terras. São diferentes terras, né? Aqui eu botei uma foto já para vocês verem, vocês já viram isso, né? Tá aqui, ó, né? Aqui é uma separação na fonte, né? Aqui nós temos o primário, aqui, tá? E aqui nós temos o secundário. É o que eu falei para vocês, geralmente o secundário é bem menor o espaço, né? Do que o primário, tá certo? É bem menor, porque o primário ele gera muito ruído aí nessa entrada AC, né? Nessa retificância gera muito ruído. Então você vê que as linhas de cobre são mais largas também, para suportar maiores correntes, né? E eles geram muito ruído. Então ele tem que estar mais separado, mais distante, né? Deixa eu dar uma apagada aqui, ó, pra vocês notarem bem direitinho, ó. Você vê que as distâncias das linhas, né? Essas distâncias são bem grandes, né? Para não gerar ruído, interferência, né? Indução entre linhas, entre filetes da placa, tá? No primário. Então, o primário, geralmente, a placa é um pouco maior, tá? É um dos motivos, tá certo? E outro motivo também é a corrente, né? A corrente no primário é bem maior que no secundário, então ele necessita, por exemplo, aqui, ó, de linhas mais largas, né? Para suportar maior a corrente, tá? Maiores correntes. Certo? Essas seriam as diferenças. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, adiante. Nós estamos já quase chegando ao fim aqui da nossa palestra, tá? Então, vamos ver umas técnicas aqui. Nós temos duas técnicas, tá? A primeira é um circuito de controle, está no mesmo potencial de saída VO, tá certo? Ficando a isolação por conta dos transformadores, tá certo? Então, ó, esse circuito aqui é o circuito daquela fonte de PC, tá? A fonte de PC, ATX, PC, certo? As ATX, as conhecidas ATX, tá certo? Aqui a gente tem que escrever na marra aqui. Fica meio esquisito aqui, mas tudo bem, né? Tá dando para vocês entenderem, tá? Esse aqui é típico isolamento de fonte de PC, tá certo? Ela fica, olha, ali diz assim, ó, potencial de saída VO, ficando a isolação por conta do transformador T1, tá? Então esse transformador aqui vai isolar, tá certo? O potencial de entrada com o potencial de saída, tá certo? E esse transformador T2 também vai isolar também, porque ele vai fazer o chaveamento, né? Ele vai fazer o chaveamento. Aqui tá o 494, ó, tá certo? Aqui tá o 494. Deixa aqui que minha caneta aqui pifou. Deixa eu ver. Aqui tá o 494, tá certo? Então ele vai pegar, ele tá nesse potencial de saída, VO. Né? Não é verdade? Então, quem é que vai isolar? Mas ele não vai chavear os transistores que estão aqui? Os dois transistores estão aqui, tá? No circuito de chaveamento. Eles estão no quê? No potencial de entrada, tá? No VI, né? Ele está no potencial de entrada, tá certo? Então, esse transformador T2 vai fazer o quê? O isolamento, tá? Da saída com a entrada. Assim como o T1 também vai fazer, né? É o transformador, o chopperzinho, que vai fazer o isolamento, tá? Eles estão isolados aí, né? Eles não estão conectados, estão isolados, tá certo? Então, esse é um tipo de isolamento, tá? Que hoje em dia não se usa mais, não está se usando muito, né?
Hoje em dia não está se usando muito em fonte chaveada de notebook, não, nem de tablet, nem de celular. Não se usa mais esse tipo de isolamento. Tá? Por quê? Porque requer muito espaço. Tá? Você está vendo aí que estão usando 2 transformadores, tá certo? Então ele está requerendo espaço. Né? E o que está se fazendo hoje em dia com notebook, com tablet, é muito pouco espaço. Não é verdade? Então vocês não podem, não tem como vocês colocar 2 transformadores. Tá? Isso fica mais para a fonte de PC, que são as fontes de zona maior, e eles podem utilizar esse tipo de isolamento. Apesar que as fontes novas, reais, aquelas pretas, hoje em dia, o isolamento já não é mais esse. Tá? O outro tipo de isolamento, que esse sim é o comum, tá? É o circuito de controle, está no potencial de entrada VI, tá? Que nós temos aqui o nosso potencial de entrada. Esse é o nosso potencial de entrada VI, certo? E a isolação é feita pelo transformador T1 também, ó. Existe um isolamento nesse transformador, né? Que é um transformador de potência, tá? E por um isolador óptico, ó. Aonde está o outro isolador aqui, ó? É muito menor que um outro transformador, na verdade? Então, esse óptico aqui, ele está isolando o potencial VO, aqui, esse potencial VO, do potencial VI, tá? Porque o nosso MLP, né? Olha aí, MLP, tá vendo? Modulação por largura de pulso. Aqui não está falando em PWM, está falando em MLP, tá? Então, esse nosso MLP aqui, o PWM, está no potencial VI, né? Potencial de entrada, isolado pelo isolador óptico, tá certo? Então, esse aqui é mais comum. Esse circuito aí é o circuito básico, tá? É o diagrama de blocos básico de uma fonte chaveada hoje de notebook, netbook, tablet, celular, de jogos, né, de games, e todos os que usam, né? Fontes chaveadas externas, monitores, tá certo? Televisores também, tem televisores com fonte externa, tá? Então é bem fácil, tá? São 2 tipos, né? Vocês vão ver esse tipo aqui, está aqui, ó, com ópto, né? Esse tipo aqui é aquele lá, aquele segundo, que está isolado por um ópto e está isolado pelo transformador, não é verdade? E aqueles primeiro que nós vimos lá, ele está nesse esquema aqui, ó, de PC, ó. Veja bem, ó. Deixa eu dar uma apagada aqui. Ó. Aqui o transformador isolador, tá? O T1, né? E aqui nós temos então o T2, ó. Certo? Que vai fazer o chaveamento, né? Ele está isolando então a saída VI, a entrada VI com a saída VO, tá? Os 2 terras, né? São 2 terras independentes, tá? Bom, pessoal, eu acho que a nossa palestra se encerra aqui, tá? Certo? Eu acho que eu passei um pouco da hora aí, passei uns 20 minutos da hora, tá? Então, o que a gente tem para falar sobre fonte chaveada, tem muita mais coisa para falar sobre fonte chaveada, tá? Que esse daí, no curso de notebook, a gente vai ensinar tudo isso aí, muito mais, tá? Vai ensinar até cálculos em cima disso aí, tá? A gente vai ver na prática, realmente, fica muito mais fácil. Isso aí é só um demo, tá? É uma aula demo do nosso curso de notebook, que está aí, de manutenção de placas de notebook, tá? Que o primeiro módulo dele, vocês lá na loja, na nossa loja, labelnet.loja2.com.br, tem os 10 módulos lá, mostrando para vocês o que vai ser dado nesse curso, certo? E o nosso primeiro módulo é voltado todinho para adaptador, tá? Para a fonte chaveada do notebook, tá? Que é um causador de defeito muito grande, tá? Ele causa defeitos na entrada de notebook, ele torra até os jacks, tá? De entrada de notebook. Às vezes é a própria fonte que está fazendo isso por estar com tensões totalmente fora do padrão, tá certo? Ou com oscilações muito grandes, tá? Então, pessoal, nós chegamos ao fim aí, o chat está aberto, vocês baterem papo aí, trocarem ideias, trocarem e-mail, né? Quem vende componente aí, pode bater papo aí, eu vou deixar mais um tempo aberto aí a sala, né? Para vocês poderem conversar aí, tirar dúvida, tá certo? O professor Fernando está aí na sala, e pode tirar uma dúvida de vocês também, eu também estou aqui, posso tirar algumas dúvidas, tá? Eu vou tomar uma aguinha para ajudar a minha garganta, porque passar 2 horas falando, realmente a garganta está bem seca, viu, pessoal? O professor Fernando está por aí, aproveite, pessoal, aproveite que o professor Fernando está aí, ele é sempre disposto, assim como eu sou também, tá? Nós, técnicos da velha guarda, não temos medo de concorrente, tá? Então a gente não tem medo de falar, né? Não é, professor Fernando? A gente não tem medo de ensinar as pessoas, os técnicos novos, os colegas novos que estão iniciando hoje nessa profissão, viu? Eu resolvi
fazer esses cursos já por isso, porque eu vi esses cursos, tem tudo por aí, o pessoal parece que é tudo um pé no freio, não fala, não dá dicas reais, não mostra a realidade da manutenção, né, de uma oficina, de uma assistência técnica. Eles não mostram essa realidade, tá certo? Então, meus cursos não. Nos meus cursos a gente abre e mostra a realidade, mostra e ensina vocês realmente a fazer o que vocês têm que fazer. Tá? Nada desse negócio de esquentar a placa, de botar a placa em forno de micro-ondas, micro-ondas não, desculpa, de forno elétrico, em forno a gás, que já vi muita gente aí, ou tirar a BGA com tampa de lata, né? Tem ninguém que bota álcool dentro da tampa de lata e taca fogo para tirar a BGA. Já vi, tem um russo maluco aí que está fazendo esses negócios aí. Eu andei vendo no YouTube. Então vocês tomem cuidado com esse tipo de coisa. YouTube, tá? Fazer curso pelo YouTube, tá certo? Curso de graça. Olha, meu amigo, ninguém dá nada de graça, tá certo? Eu posso ensinar, ajudo vocês, tá certo? Passo meus conhecimentos para vocês, mas logicamente eu não vou passar de graça, né? A gente tem que comer, né? A gente tem que viver, sobreviver, assim como vocês vão sobreviver fazendo manutenção, eu vou sobreviver ensinando vocês a fazer essa manutenção, tá certo? Então, esses negócios de curso pelo YouTube, curso de graça, curso de eletrônica de graça, meu amigo, isso não existe, tá? Curso de eletrônica de graça, se você quiser curso de eletrônica de graça, vá fazer uma escola técnica, tá certo? Ou uma faculdade de eletrônica do governo, que aí você não vai pagar nada, vai ser de graça, tá? Mas no resto, meu amigo, empresário que dá curso de graça, isso aí não existe não, tá? Isso é balela, é só para enrolar. Bom, pessoal, então eu fico por aqui, agradeço a presença de todos vocês, foi muita gente na sala hoje, alguns já até saíram, muita gente na sala, agradeço a presença de vocês todos, tá? Esse vídeo vai estar gravado no nosso site, eu vou tratar ele todinho, né? Fazer os cortes necessários de entrada e de finalização, e vou colocar toda essa palestra, então, no nosso site mais tarde. Mais tarde não, daqui uns 2 dias mais ou menos, tá? Um abraço para todos, muito obrigado aí. E aproveite o professor Fernando que está aí, tirem dúvidas com ele. Se precisar, eu também entro e tiro dúvida com vocês, tá? Então, uma boa noite a todos.